A chuva fustigava a lona da tenda com uma fúria que parecia refletir o turbilhão dentro do meu peito. Quando os lábios de Pedro roçaram os meus, num gesto hesitante mas carregado de uma eletricidade que nenhum de nós esperava, o mundo parou por um instante. Éramos apenas dois amigos que tinham decidido partilhar uma tenda no Nós Alive devido a um erro de reserva, mas naquele momento, tudo mudou irreversivelmente. O beijo durou segundos, mas as suas consequências prometiam durar uma vida inteira. Pedro afastou-se bruscamente, os olhos arregalados de choque. Tiago, o que foi isto? Murmurou ele, a voz tremendo. Eu não tinha resposta. Apenas o coração acelerado e o medo do que viria a seguir. O festival continuava lá fora, com as luzes e a música pulsando, mas dentro da tenda, o nosso pequeno mundo tinha virado de pernas para o ar. A viagem até Algés tinha começado como todas as outras, risos no carro, playlists antigas da faculdade e a promessa de 3 dias de liberdade absoluta. Pedro, professor de História no Liceu de Lisboa, e eu, Tiago, designer gráfico numa agência pequena no Chiado, éramos inseparáveis desde os 20 anos. Conhecemos-nos numa festa de caloiros na Universidade de Lisboa e, desde então, partilhámos tudo, viagens baratas pela Europa, noites de estudo, desilusões amorosas. Ele tinha acabado de terminar uma relação de 2 anos com uma rapariga chamada Sofia, eu nunca tinha conseguido manter nada sério. És demasiado exigente, dizia ele sempre, com aquele sorriso torto que me fazia rir. Nunca imaginei que aquele sorriso escondesse algo mais. Chegámos ao Lisboa Camping no Monsanto ao fim da tarde de sexta-feira. O parque estava lotado de tendas coloridas, cheiro a churrasco e vozes animadas. A nossa reserva para 2 tendas separadas tinha sido cancelada por engano. Desculpe, só temos espaço para uma pequena de 2 pessoas, disse a senhora da recepção com um encolher de ombros. Rimos da ironia. Vai ser como nos velhos tempos das viagens de mochila, disse Pedro, dando-me uma palmada nas costas. Montámos a tenda juntos, sob o sol ainda quente de julho, rindo das estacas tortas e do chão irregular. Depois, fomos para o recinto do festival. O passeio marítimo de Algés fervilhava de gente, jovens com bandeiras, casais de mãos dadas, grupos de amigos cantando. Vimos os primeiros concertos, a energia do Buraca Som Sistema fez-nos dançar até suar. Quando a noite caiu, voltámos exaustos. A chuva começou de repente, uma trovoada de verão que transformou o caminho de terra em lama. Corremos para a tenda, molhados até aos ossos, rindo como adolescentes. Dentro, o espaço era apertado, 2 sacos cama lado a lado, uma lanterna pequena. Despimos as camisolas molhadas, ficámos em t-shirt e boxers, partilhando uma toalha. Porra, esta chuva não para, resmunguei, tremendo. Pedro aproximou-se para me aquecer, o braço ao redor dos meus ombros. Estás gelado, idiota? Falámos baixinho sobre a vida, como sempre. Ele contou-me como a separação de Sofia o tinha deixado vazio, como sentia que faltava algo. Eu confessei que, ultimamente, me sentia perdido, que as raparigas com quem saía não me preenchiam. A conversa tornou-se mais profunda, mais honesta do que nunca. Foi então que aconteceu. Num silêncio confortável, Pedro virou-se para mim. Os nossos olhos encontraram-se. O ar pareceu carregado. Ele inclinou-se devagar, como se pedisse permissão. Os nossos lábios tocaram-se. Suaves, hesitantes, depois com uma urgência que me assustou. O meu corpo reagiu antes da mente, um calor que subiu pelo peito, um desejo que eu nunca tinha nomeado. Quando ele se afastou, o silêncio foi ensurdecedor. Tiago, desculpa, sussurrou. Não sei o que me deu. Eu fiquei mudo, o coração a bater tão forte que parecia querer sair. Lá fora, a música de um DJ distante misturava-se com a chuva. Dentro de mim, tudo desabava. Era só um beijo. Ou era a verdade que eu tinha empurrado para o fundo durante anos? Passámos a noite quase sem dormir, cada um virado para o seu lado, fingindo que nada tinha acontecido. Mas eu sabia, nada voltaria a ser como antes. A manhã seguinte chegou com um sol tímido que atravessava a lona molhada. Abri os olhos e vi Pedro já acordado, a olhar para o teto da tenda como se procurasse respostas. Bom dia, disse eu, a voz rouca. Ele sorriu, mas era um sorriso forçado. Vamos fingir que foi a chuva que nos fez delirar, propôs, tentando aliviar o ambiente. Ri-me, mas por dentro sentia um nó. Levantámo-nos, preparamos café instantâneo no fogareiro portátil e fomos para o festival como se nada tivesse mudado. O dia estava cheio de concertos, 21 Pilots no palco principal, a multidão a saltar em uníssono. Dançámos lado a lado, mas cada toque acidental fazia-me arrepiar. Durante o almoço, sentados na relva com sandes de queijo e presunto, o assunto veio à tona. Tiago, sobre ontem eu não queria estragar nada, disse Pedro, olhando para o chão. Tu és o meu melhor amigo. Se te fiz sentir desconfortável, interrompi-o, não me senti desconfortável.
Foi inesperado. Mas não mau. As palavras saíram antes que eu pudesse travá-las. Os seus olhos iluminaram-se por um segundo, depois voltaram a escurecer. Eu sempre soube que gostava de rapazes também. Mas contigo é diferente. És importante demais. Passámos o resto do dia a evitar o tema, perdidos na música, mas a tensão pairava. À noite, no concerto de Florence Mais the Machine, quando ela cantou What the Water Gave Me, senti os olhos de Pedro em mim. Não nos tocamos. Mas o espaço entre nós gritava. De volta à tenda, a chuva voltou. Desta vez, falámos mais. Ele contou-me como, na adolescência em Coimbra, tinha escondido bilhetes de rapazes numa gaveta secreta. Eu admiti que, em Lisboa, tinha saído com um rapaz uma vez, na faculdade, mas fugi com medo. A sociedade diz que está tudo bem, mas a minha família e o meu pai ainda fala de homens a sério. Pedro pegou na minha mão. Não precisamos de decidir nada agora. Só não fujas de mim. Dormimos mais perto, ombro contra ombro. O beijo não se repetiu, mas a sua presença mudara tudo. No dia seguinte, o festival continuou, mas eu já não era o mesmo Tiago. O festival terminou no domingo à noite com fogos de artifício e abraços de despedida. Voltámos a Lisboa em silêncio no carro, a rádio a tocar baixinho. Em casa, no meu pequeno apartamento em Arroios, a solidão bateu forte. Passei dias a evitar as mensagens de Pedro. Tudo bem? Perguntava ele. Respondia com emojis, com desculpas de trabalho. Mas à noite, revivia o beijo. O toque dos seus lábios, o cheiro da sua pele molhada pela chuva. Comecei a questionar tudo, as minhas relações passadas, os olhares que dava a homens na rua, o vazio que sentia. A minha família ligou de Coimbra. A minha mãe, sempre preocupada, perguntou se tinha conhecido alguém especial. O meu pai, ex-militar, resmungou sobre raparigas decentes. Senti o peso. Em Lisboa, a cidade era aberta, via casais do mesmo sexo no bairro alto, orgulho nas ruas. Mas em casa, o silêncio era ensurdecedor. Encontrei-me com Pedro num café no Chiado. Ele parecia cansado. Tiago, não aguento mais este silêncio. O que sentiste? Confessei parte da verdade, medo de perder a amizade, medo de ser julgado. Ele ouviu, paciente. Eu também tenho medo. Mas não quero viver a fingir. Saímos de mãos quase a tocarem-se. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. No trabalho, um colega comentou uma foto do festival. Vocês pareciam muito próximos na tenda. Ri-me, mas por dentro entrei em pânico. Pedro e eu encontrávamos-nos mais, conversas profundas sobre identidade, sobre como Portugal tinha avançado legalmente, casamento igual desde 2010, mas as mentalidades demoravam. Uma noite, em casa dele, ele pegou na minha mão novamente. Não nos beijamos. Mas o desejo estava lá, crescendo. O choque veio numa foto que um amigo comum postou nas redes sociais, nós os dois na tenda, rindo, molhados, muito próximos. Os reis do campismo, legendou. A minha irmã viu e mandou mensagem. Quem é esse rapaz tão bonito contigo? O meu pai ligou, voz grave, filho, estás bem? Essa gente do festival, cuidado. Senti o mundo fechar-se. Confrontado com Pedro, explodi, isto está a fugir-me das mãos. A minha família vai descobrir. Ele ficou magoado. Então preferes esconder-me para sempre? A discussão foi dura. Separámo-nos com palavras duras. Durante dias, não nos falámos. Eu mergulhei no trabalho, mas à noite chorava. Encontrei-me com uma terapeuta recomendada por um amigo gay. É normal ter medo. A identidade não é uma escolha, é uma descoberta, disse ela. Comecei a ler, a ver histórias de outros homens em Portugal. Mas o medo persistia. Pedro mandou uma mensagem curta, sinto a tua falta. Sem pressão. Eu respondi dias depois. Encontrámo-nos no mirador da Senhora do Monte. O pôr-do-sol sobre Lisboa era lindo. Desculpa, disse eu. Ele abraçou-me. O abraço durou minutos. A crise explodiu quando voltei a Coimbra para o aniversário da minha mãe. A foto tinha chegado lá. O meu pai confrontou-me na cozinha. És maricas, Tiago? É isso que andas a fazer em Lisboa? As palavras doeram como facadas. A minha mãe chorou. Saí de casa batendo a porta, conduzi de volta a Lisboa a chorar. Pedro esperava-me no apartamento. Contei tudo. Ele ouviu, segurou-me. Não estás sozinho. Nessa noite, dormimos juntos, só abraçados. Pela primeira vez, senti paz. Comecei a sair discretamente para o ambiente gay de Lisboa,
um bar no Príncipe Real, uma caminhada no Jardim da Estrela. Conheci pessoas que me aceitaram. Mas o conflito interno continuava. Pedro nunca pressionou. A sua paciência ensinou-me que o amor não é posse. Uma tarde, numa manifestação pela igualdade, vi casais de mãos dadas. Senti coragem crescer. Meses depois, no Natal, levei Pedro a Coimbra. Não como namorado oficial, mas como melhor amigo. A minha família foi educada, mas tensa. O meu pai evitou olhar. A minha mãe serviu-lhe bolo extra. No regresso a Lisboa, no comboio, Pedro disse: "Não precisamos de rótulos já. Só de honestidade." Beijámo-nos pela segunda vez, agora com intenção, no apartamento vazio. Foi doce, cheio de promessa. Hoje, um ano depois, ainda partilhamos tendas, metaforicamente. A nossa relação cresceu devagar, com respeito. Perdi alguns amigos conservadores, ganhei uma família escolhida. O Tiago que entrou naquela tenda era um rapaz assustado. O de agora é um homem que escolheu viver. Pedro e eu caminhamos juntos, de mãos dadas nas ruas de Lisboa, sabendo que o caminho não é fácil, mas é nosso. O amor verdadeiro entre dois homens consegue sempre superar os preconceitos da sociedade e da família em Portugal atual. Verdadeiro ou falso?